Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada da mente, conhecendo a mente. Já estamos no nosso oitavo dia. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta, e hoje nós vamos refletir, entender a diferença entre o subconsciente e o eu espiritual. Muitas pessoas também confundem esses dois conceitos e acabam acreditando que são a mesma coisa. No entanto, embora ambos façam parte da nossa vida interior, eles possuem naturezas e funções completamente diferentes. Compreender essa diferença nos ajuda a conhecer melhor a nós mesmos e a entender por que repetimos determinados comportamentos e, principalmente, como vamos viver a vida mais livre, consciente e próxima de Deus. Então, permaneça comigo até o fim deste vídeo, porque esta compreensão poderá transformar a maneira como você vai olhar para a sua própria história. E já peço, curta, comente e compartilhe este vídeo. Caso ainda não é inscrito aqui no canal do Instituto Conecte, inscreva. E se não me segue lá no Instagram, me siga para ter acesso a todos os meus conteúdos. Já falamos bastante sobre o que é o subconsciente. Bom, sempre é bom relembrar. Eu gosto sempre de dizer que o subconsciente é o nosso grande processador, um grande triturador, que tudo que chega nele, ele processa sem questionar, apenas processa. Gosto de dizer que ele possui três grandes funções. A primeira é o armazenamento das nossas memórias, começando desde a concepção. Podemos imaginar o subconsciente como um grande arquivo monstro, onde ficam armazenadas todas as nossas experiências da vida. O segundo funcionamento é o funcionamento automático do corpo. Ele é responsável pelo funcionamento da nossa biologia. É ele que comanda, organiza o funcionamento da nossa máquina chamada corpo, como também os funcionamentos automáticos da mente, principalmente da mente inconsciente. E a terceira função da mente é o eu imaginativo, isto é, a capacidade que possuímos de imaginar, criar, visualizar, instruir, elaborar novas ideias, novas possibilidades. Essa dimensão está profundamente ligada ao subconsciente, pois é nele que se encontram armazenadas nossas experiências, memórias, símbolos, emoções, crença, a nossa programação. Que estas informações elas servem de matéria-prima para a nossa imaginação. E é por meio desta faculdade que sonhamos, criamos novos projetos, encontramos soluções criativas e até antecipamos cenários futuros. A intuição também pode se manifestar nessa dimensão, permitindo que a nossa mente estabeleça conexões com coisas que ainda não passaram pelo raciocínio lógico. O eu imaginativo é uma poderosa ferramenta de transformação. Por aquilo que alimentamos repetidamente em nossa imaginação, tende a influenciar os nossos sentimentos, nossos comportamentos e, consequentemente, a nossa maneira de viver. Lembre-se, o nosso subconsciente não sabe o que é real ou imaginário. Tudo que está na nossa mente, para ele, é verdade. E é justamente nesse ponto que pode surgir grandes confusões. Muitas pessoas passam a acreditar que essa dimensão intuitiva, criativa do subconsciente seja em si mesma a presença de Deus ou a própria essência divina.
Entretanto, todavia, essas duas realidades não são idênticas. O subconsciente faz parte da natureza humana, é uma faculdade da psicologia, é uma parte criada por Deus e sujeita tanto das influências positivas quanto as negativas. Nele permanece gravadas as nossas virtudes, mas também as nossas crenças negativas, os nossos medos, nossos traumas, desejos, o condicionamento e limitações, a nossa criança interior. Já o eu espiritual representa a dimensão mais profunda do nosso ser, aquela que nos abre para uma comunhão com Deus, para a verdade, para o amor, para a ação da graça de Deus em nossa vida. Enquanto o subconsciente opera segundo as leis da psicologia, os processos mentais, o espírito é o lugar do encontro com Deus, da consciência moral iluminada e da abertura para a nossa santidade, para cumprir a vontade de Deus. Aprender e conseguir distinguir o eu do subconsciente e o eu espiritual é um passo fundamental para o amadurecimento humano e espiritual. Quando essa diferença não é compreendida, corremos o risco de interpretar qualquer pensamento, emoção ou intuição como fosse uma inspiração divina, quando na realidade ela pode nascer apenas dos nossos desejos, medos ou experiências acumuladas. Por outro lado, quando a mente imaginativa é purificada pela oração, pela cura da criança interior e passa a ser iluminada pela palavra de Deus, orientada pela ação do Espírito Santo, ela se torna uma valiosa e colaboração da nossa vida espiritual. Assim, o subconsciente e o eu espírito podem atuar em profunda harmonia, mas nunca se confundem. O subconsciente oferece os recursos psicológicos da imaginação, da criatividade e da memória. O espírito oferece a direção, a luz, o discernimento à luz da vontade de Deus e a comunhão com Deus. Um fornece os instrumentos da mente, outro revela o sentido, a verdade, as finalidades para os quais esses instrumentos devem ser utilizados. Por isso é importante buscar entender sempre como a nossa mente funciona, entender cada uma das funções da nossa mente, entender como a nossa mente é programada, como a programação interna é, é realizada e conseguir entender como o nosso subconsciente pode ser transformado. Novos aprendizados, novas experiências, a psicoterapia, a oração, a reflexão, a repetição de novos comportamentos pode e são grandes auxílios para ter essa novos registros da nossa mente. Hoje sabemos, inclusive pela neurociência, que o cérebro possui essa capacidade de criar novas conexões neurais durante a vida inteira. Isso significa que não estamos condenados ao passado. Podemos reescrever uma nova história da nossa história. E vamos aprofundar um pouco mais do que é o eu espiritual. Enquanto o subconsciente pertence à dimensão psicológica, o eu espiritual pertence à dimensão mais profunda da nossa existência. O subconsciente e o nosso eu físico, a dimensão física, começa a ser formado na concepção junto com o nosso corpo. Ali começa a sermos formada a nossa dimensão física e emocional. A nossa dimensão espiritual não começa ali. A sua origem, assim podemos dizer, nasce do coração amoroso do Pai, que nos cria no amor. Somos a manifestação do amor do Pai. Somos a manifestação máxima do seu amor. Somos criados, gerados, gestados no amor. O Pai nos desejou antes da nossa concepção. Então, o eu espiritual representa a nossa verdadeira essência. É aquilo que existe em nós além dos condicionamentos humanos, além dos traumas, além das experiências acumuladas
ao longo da vida, além daquela imagem criada pelo ego e pela dor. É a parte do nosso ser que busca naturalmente o amor, a verdade, a paz, o bem, o sentido da vida. Na tradição cristã, podemos dizer que é a dimensão da pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Mesmo quando carregamos feridas emocionais, existe dentro de nós uma identidade que permanece intacta. E essa identidade que Deus contempla. É essa identidade que Cristo deseja restaurar. O eu espiritual nos convida continuamente ao crescimento, ao amadurecimento, à santidade. É Ele que desperta em nós o desejo de perdoar, de amar, de servir, de buscar justiça, de viver a verdade. Perceba que essas atitudes não surgem simplesmente do automático de nossa mente subconsciente. Ela exige liberdade interior. Por isso, podemos dizer que o eu espiritual funciona como uma bússola, uma direção. Ele orienta a nossa caminhada, ele ilumina nossas decisões, ele nos mostra o caminho que conduz à verdadeira felicidade. E quanto mais cultivamos a oração, o silêncio, a meditação da palavra de Deus e a vida espiritual através das práticas religiosas que nós aprendemos, mais aprendemos a reconhecer essa voz interior. Ela não grita, ela não impõe, ela convida, ela inspira, ela motiva, ela conduz. Só que há um problema sobre o qual quase ninguém fala. O nosso eu espiritual também acaba sendo aprisionado justamente com a dor. Quando reprimimos e aprisionamos nossos sentimentos, a nossa criança interior ferida, nós também aprisionamos a nossa luz, a nossa centelha divina, passando a viver sob o domínio do ego e do eu ferido. A nossa alma, a nossa essência mais profunda, permanece como que encarcerada no nosso calabouço existencial, junto com a nossa criança ferida. Compreender esse ponto é fundamental, porque explica por que nossa vida passa a ser conduzida pelas nossas dores, pela lente da criança ferida, pela nossa humanidade ferida, e muitas vezes não pela nossa essência divina. Nossa alma, podemos dizer assim, ela tenta inúmeras vezes nos chamar a atenção. Ela tenta muitas vezes querer a nossa libertação. Entretanto, não conseguimos muitas vezes ouvi-la, porque estamos profundamente influenciados, mergulhados nas nossas dores, identificados com a personalidade construída a partir do sofrimento, construída a partir do ego. Lembre-se de que até aproximadamente aos 3 anos de idade, somos seres totalmente sensoriais. Ainda não temos a consciência do eu espiritual. É quase como que se ele não existisse para o nosso sistema. Somente quando a razão começa a ser desenvolvida é que passamos a começar a perceber, a entender que existe uma dimensão maior que é a essência da nossa vida. E muitas vezes, porém, essa dimensão é compreendida apenas pelos conhecimentos religiosos que recebemos, ou, em alguns casos, pela ausência dele. A nossa dimensão espiritual é muito maior do que a religião. No início da construção da nossa identidade, da visão e da percepção que desenvolvemos sobre nós mesmos, somos influenciados quase exclusivamente pelas experiências humanas que vivemos. A nossa identidade é formada principalmente pelas sensações, emoções, pelas palavras que ouvimos, pelos relacionamentos que tivemos, por tudo aquilo que experimentamos lá na fase da criança. E tudo isso, pouco a pouco, começa a influenciar consciente da minha vida espiritual, além da formação religiosa que eventualmente recebemos. Compreender isso é essencial, pois nos ajuda a perceber que a maior parte da nossa identidade foi construída sobre as experiências humanas.
E são essas experiências e sentimentos e interpretações que moldam a nossa crença, define quem acreditamos ser e dão origem aos nossos mecanismos de defesa. Somente mais tarde, por meio do autoconhecimento e da abertura à ação de Deus, essa essência espiritual pode começar a ser libertada e passar a iluminar, a transformar a nossa identidade construída na dor ao longo da nossa vida. Por isso, eu volto a defender a importância de compreender os mecanismos do funcionamento da mente. Somente assim vamos conseguir entender como o eu espiritual e a espiritualidade podem ser grandes aliados do nosso processo de cura e transformação e reprogramação da nossa mente consciente. A espiritualidade, eu não tenho dúvida, e ela é, sem dúvida alguma, ela possui um papel fundamental, mas na maioria das vezes, ela por si só, ela não consegue curar e transformar e reprogramar a nossa mente subconsciente, nem alcançar as raízes das nossas dores emocionais. Muitas vezes ela age apenas como um bálsamo que consola, fortalece, alivia momentaneamente o sofrimento, mas não acessa por si só a origem profunda do problema. E esse acesso exige um processo de autoconhecimento e de cura interior. Sinto-me tranquilo para falar sobre isso e afirmar isso. Por quê? Porque eu sou padre e sou psicoterapeuta. E como padre, eu também precisei enfrentar e curar as minhas próprias feridas, algo que não consegui apenas por meio da oração. Eu descobri que cuidar da nossa saúde emocional, cuidar das nossas emoções, também é um grande gesto de amor. É uma prova de amor a Deus, porque eu estou cuidando da minha casa maior, da minha essência maior. E ao longo da minha caminhada, eu passei por diversos processos terapêuticos. E a partir dessa experiência, que eu desenvolvi o método da cura da criança interior, o meu caminho das pedras. Curar as nossas feridas exige humildade para aceitar o processo. Somente com a oração esse caminho tem de ser mais difícil, porque é necessário acessar as camadas mais profundas da nossa mente subconsciente. É preciso ir lá, encontrar e curar a criança ferida que habita em nós, e permitir que ela seja acolhida, curada, transformada e amada. Ao afirmar isso, não estou negando a fé nem diminuindo a importância da espiritualidade. Pelo contrário, eu continuo fundamentando toda a minha caminhada na fé, mas compreendo que preciso cuidar da minha humanidade, iluminada sim pela graça, pelo amor de Deus. É justamente a integração entre a espiritualidade e o conhecimento da mente que torna a cura um processo muito mais profundo e verdadeiro. Agora chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. Entender que nossas duas dimensões, elas podem trabalhar junto. Imagine uma grande biblioteca. Nelas estão guardados todos os livros da sua vida. E cada livro representa uma fase, uma experiência, uma memória. Alguns contam histórias bonitas, outros registram dores, medos, fracassos, sofrimento. E essa biblioteca representa o subconsciente. Agora imagine que uma luz muito intensa comece a iluminar toda essa biblioteca. E essa luz representa o eu espiritual. Ela não apaga o livro, ela não ajuda a reescrever aquelas memórias, mas ela nos ajuda a rever aquelas histórias. Ela não faz de conta que o passado não existiu. Ela simplesmente ilumina cada página para que a gente possa reler, reinterpretá-la de outra forma. Quando a luz entra, começa a enxergar a nossa história de maneira diferente. E aquilo que antes era apenas sofrimento pode transformar-se em aprendizado. Eu começo a tirar o antídoto do veneno. Aquilo que parecia derrota pode tornar-se crescimento. E aquilo que era prisão
converte-se em liberdade. Exatamente isso que Deus realiza em nossa vida. Ele não muda o passado, mas muda o significado do nosso passado. Por isso, o verdadeiro processo de transformação acontece quando permitimos que o eu espiritual ilumine os conteúdos do subconsciente. E para que isso aconteça, precisamos libertá-lo da nossa prisão emocional, do nosso cárcere mental. Por isso, a importância de passarmos por um processo de autoconhecimento. E a psicoterapia, ela é uma grande ferramenta. Ela ajuda a compreender as nossas emoções. O autoconhecimento nos ajuda a identificar nossas crenças. E a oração fortalece a nossa comunhão com Deus. A palavra ilumina a nossa consciência. E a graça divina nos dá toda a força necessária para viver aquilo que sozinho não vamos conseguir. Quando essas dimensões passam a caminhar juntas, experimentamos uma mudança profunda, verdadeira, e deixamos de viver no piloto automático e passamos a ver novas escolhas de forma consciente. Agimos não pelos impulsos, e mais por discernimento. Vivemos com mais serenidade, com mais liberdade, com mais equilíbrio e vivendo assim um profundo amor de Deus. Eu quero ir terminando esta reflexão para que você possa ir entendendo que você tem muitos registros e muitos destes registros eles são dolorosos e eles estão no seu subconsciente. E talvez esse registro seja de medo, insegurança, culpa, crenças limitantes, mas saiba de uma coisa: esse registro não pode definir quem você é. Ele faz parte da sua história, mas não pode ser a sua identidade. A sua verdadeira identidade é o eu espiritual. É naquela parte nossa. É se sentirmos filhos e filhas amados do Pai. E quando permitirmos que essa luz ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, começamos então um verdadeiro caminho, um verdadeiro processo de cura e transformação. Não porque apagamos ou negamos o passado, mas porque aprendemos a caminhar para um futuro com uma consciência renovada, equilibrada e iluminada. Gostou desse conteúdo? Então eu peço, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, siga-me. E se caso você não é inscrito aqui no canal do Instituto Conect, se inscreva para que você possa ter acesso a mais conteúdo. Um grande abraço e fique com Deus e a gente se encontra amanhã para mais um conteúdo.